O milionário chora ao ouvir o pedido de babá por seu bebê desaparecido e se surpreende. As ruas eram um labirinto de sonhos quebrados e lamentos. Letícia, de apenas 11 anos, caminhava ao lado do irmãozinho, Rafa, de 6, com a mão entrelaçada dele, arrastando um peso que poucos poderiam imaginar. Havia apenas 2 semanas que perderam a mãe, e a dor era um eco constante em seus pequenos corações. Mas hoje o medo era ainda maior. A febre de Rafa estava alta, seu rostinho ardendo. Letícia não sabia onde encontrar ajuda e o desespero crescia. Em meio a essa tormenta emocional, um inesperado encontro estava prestes a mudar suas vidas. Eduardo, um milionário solitário vivendo em uma mansão imponente, passeava por aquelas ruas. O horizonte era mais brilhante para ele. Mas naquele momento, seu olhar era atraído por um gemido suavemente angustiado. Ao se aproximar, viu Letícia com olhos de desespero, cercada por um pequeno corpo que tremia. O que Eduardo não esperava era que mal sabia ela que o verdadeiro gesto de amor estava prestes a ocorrer. Eduardo pegou Rafa em seus braços, levando-o ao hospital, onde esperava que o calor da esperança pudesse resgatar o que ainda restava. No fundo de sua mente, uma pergunta ecoava. Por que havia demorado tanto para perceber aquelas crianças em sofrimento? Após a emergência e alguns cuidados, Eduardo se viu tomado por um impulso avassalador. Aquela mansão solitária poderia ser um lar temporário, um lugar onde Letícia e Rafa poderiam se recuperar. Sem pensar nas consequências, ele as levou consigo. Mas a história não pararia por aí. Denise, a irmã de Eduardo, não via com bons olhos a presença daquelas crianças. Vinda de um mundo de conforto e aparências, acreditava que a chegada dos irmãos era uma ameaça ao seu estilo de vida luxuoso. Os rumores sobre a inesperada adoção começaram a circular pela vizinhança, e uma investigação foi iniciada. Letícia, em meio a tudo isso, sentia um nó na garganta. Era como se Mas será que podia confiar? A atmosfera estava tensa, e o que parecia ser alívio logo se tornaria uma luta pelo controle. Então, como um relâmpago em um céu limpo, Adilson, o pai biológico de Letícia, apareceu exigindo a guarda das crianças. Sua presença trouxe uma onda de incerteza e uma disputa que envolvia mais do que apenas papelada. A fúria de Denise, planejando esquetes obscuras para recuperar o que considerava seu, só acentuava as sombras já existentes. No final daquele dia tumultuado, Letícia se viu em uma encruzilhada. De um lado, a promessa de Eduardo, um futuro estável, um lar. Do outro, um chamado de sangue que a puxava de volta à realidade que conhecia. Era uma escolha difícil, e ela sentia o peso da decisão sobre seus ombros. A vida que desejava parecia tão próxima, mas havia um mistério maior em jogo, e a verdadeira batalha pela família estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos! E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Letícia estava paralisada, perdida entre o que Eduardo prometia e as lembranças do passado que a puxavam para longe. A tensão na sala era palpável.
Um silêncio sufocante cercando todos os presentes. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. E Adilson entrou, seus olhos cheios de fervor, como se estivesse preparado para uma batalha. Eu vou levar os meus filhos de volta, declarou ele, a voz ecoando com uma determinação que deixou todos em choque. A presença dele parecia um furacão e a atmosfera fria se tornou elétrica. Letícia olhou para Eduardo, seu coração disparando de medo. Sua vida estava prestes a mudar de novo e ela mal conseguia entender. Mas antes que alguém pudesse responder a Adilson, você não é o pai que eles precisam, gritou ela, a raiva na voz. Todos se viraram para ela, surpresos. E então, numa curva surpreendente, ela apressou-se em direção a Adilson. Eu sei o que você fez, ela exclamou, os olhos brilhando de um conhecimento sombrio. As palavras dela cortaram o ar e um arrepio percorreu a espinha de todos. Letícia sentiu um nó se formar em seu estômago. O que Denise poderia saber que mudaria o cenário todo? Você não tem ideia do que está falando, respondeu Adilson, a defesa em seu tom. Porém, havia um tremor em sua voz que denunciava sua fragilidade. O ambiente estava pesado, as emoções fervilhando, enquanto as outras pessoas olhavam, tensas, esperando pela revelação. Eu sei que você foi recluso por causa do que aconteceu e que nunca quis ser pai. Segurou a respiração por um instante. Mas aqueles meninos não são apenas mais uma página da sua história. Eles merecem um lar. Nesse momento, uma inquietação percorreu a sala e Letícia se viu tomada por uma sensação de perda. A verdade que Denise parecia ter em suas mãos era como uma bomba prestes a explodir. E antes que ela pudesse processar tudo isso, Denise continuou. Os documentos. Você não pode levar as crianças, Adilson. Este não é seu lugar. A confusão virou pânico. Documentos! O que ela estava insinuando? Letícia olhou para Eduardo, tentando buscar algum tipo de resposta em seus olhos. Mas ele parecia tão perdido quanto ela. Então, uma batida inesperada na porta os fez saltar. A porta se abriu com força e um oficial da criança entrou, sua expressão grave. Estou aqui para verificar as condições de adoção, disse o oficial, sua voz firme. O clima na sala ficou denso como preu. Adilson parecia desmoronar, enquanto Denise sorria satisfeita com a reviravolta dos acontecimentos. Os olhares se cruzaram e Letícia percebeu que a tempestade que estava prestes a se formar poderia destruir tudo. Ela segurou o pulso de Rafa, com medo de que o mundo ao seu redor ruísse. Eu confio em você, Eduardo, sussurrou. Mas estava começando a perder a esperança. A sala estava cheia de segredos, e um deles era devastador o suficiente para mudar tudo. Quem realmente tinha o direito de ficar com Letícia e Rafa? A lealdade de Eduardo, a ambição de Denise e as promessas quebradas de Adilson estavam prestes a colidir. A pergunta que ecoava na mente de todos era: como isso ia terminar? E o que mais estava escondido nesse quebra-cabeça familiar que ainda não tinha sido revelado? De repente, a vida perfeita, que parecia ao alcance das mãos, se dissipou como fumaça, deixando apenas incerteza e a necessidade de respostas. A sala estava tensa. O oficial da criança, com um olhar cego. E ao mesmo tempo seus olhos buscavam por Rafa, que parecia tão perdido quanto ela. Eduardo estava ao seu lado, imóvel, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele também estava lutando contra a maré de emoções. Você não pode levar as crianças. Denise gritou novamente, a voz soando como um eco na sala.
Mas o oficial não parecia balançar com as palavras dela. Ele se aproximou de Adilson, que estava em pé, olhando perplexo. Precisamos verificar a situação dele. Ele é o pai biológico, mas existem questões a serem consideradas. Letícia sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia tão ameaçador? E então, como num piscar de olhos, a porta se abriu novamente. Um homem alto, de terno escuro, entrou. Seu olhar frio atravessou a multidão, e a atmosfera se tornou ainda mais pesada. Letícia prendeu a respiração. O que você está fazendo aqui, Vitor? A voz de Denise tremia levemente. O visitante parecia ignorar tudo ao seu redor, concentrando-se em Adilson. Precisamos conversar, disse ele, direto e certeiro. O tom deixava claro que não havia espaço para argumentação. As palavras esculpiram uma tensão insuportável. Letícia olhou para Eduardo, que parecia tão perdido quanto um barco à deriva. O homem, Vitor, continuou. Eu não tenho tempo a perder. Você precisa sair desta situação antes que tudo acabe mal para você e para as crianças. Adilson, surpreso, perguntou: o que você sabe sobre isso? O olhar de Vitor era persistente, como uma flecha atingindo o alvo. Eu sei muito mais do que você imagina. Aquela mulher que você deixou para trás, ela não é quem você pensa que é. Um murmúrio percorreu a sala. Letícia sentiu que ia desmaiar. O quê? Quem era essa mulher? Pensou, enquanto um frio correu pela sua espinha. Denis estava em pé ao lado de Adilson, a expressão de desprezo misturando-se ao medo. O que aquela mulher tinha a ver com tudo isso? Ela tem um interesse considerável nas crianças, continuou Victor, ignorando o ambiente pesado ao seu redor. E se você não agir rapidamente, vai perder mais do que o direito à guarda. Você pode perder tudo. O coração de Letícia parecia ter parado. Olhando para Eduardo, percebeu que ele também estava pensando em tudo que poderia estar em jogo. Era como se um tapa na cara tivesse acordado todos na sala. Ninguém disse que isso seria fácil, Adilson. Disse Denise mais calma agora, mas seus olhos reluziam uma determinação feroz. Seus segredos podem vir à tona. Você estava escondendo algo dessa família. A inquietação crescia como um caos prestes a explodir. O que está acontecendo? Letícia sussurrou para Rafa, que estava pálido, mas segurava sua mão com força. O garoto parecia perceber a gravidade do momento, mas tudo o que conseguia fazer era olhar ao redor com um misto de medo e confusão. Se você acha que pode levar as crianças, advertiu Denise, agora parecendo mais feroz, e não desse verdadeiro lixo emocional que você representa. O silêncio pairou, e tudo parecia suspenso no ar. Então, como um rolo compressor, Victor desmontou a tensão. A verdade que você nega, Adilson, pode explodir a qualquer momento. O passado não fica escondido para sempre, e logo as crianças podem ser levadas para longe de você. Para longe. O que quer que estivesse em jogo tornou-se um monstro à solta. Letícia sentiu que o chão estava sumindo sob seus pés. A verdade ocultada estava prestes a ser revelada, e a vida que antes parecia um caminho seguro poderia desmoronar a qualquer instante. A pergunta ficou ecoando.
Quem realmente tinha direito sobre eles? O que Victor sabia que poderia mudar tudo? A presença dele era um relâmpago no céu, clareando a escuridão, mas trazendo também a tempestade. E agora, Letícia só tinha certeza de uma coisa: nada mais seria como antes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Letícia sentia o coração pulsar alto, cada batida ecoando em seus ouvidos. Tudo parecia girar ao redor dela. As palavras de Victor pairavam no ar, pesadas como uma tempestade. Aquela mulher que você deixou para trás. Ela não é quem você pensa que é. O que isso significava? O medo congelou seu coração. Adilson estava ali, pálido como uma folha. Letícia percebeu que algo estava prestes a acontecer. O que você sabe sobre ela, Victor? Ele perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Fale logo. A urgência em seu tom fazia o ambiente vibrar com tensão. Denise olhou para Adilson, o desprezo em seu olhar se transformando em curiosidade. Quem é essa mulher? O que ela tem a ver com tudo isso? A sala parecia se encolher. O oficial da criança observava, com seu olhar clínico, como se capturasse cada emoção. Ela se chama Clara! Victor começou, mas foi interrompido por um grito que cortou o ar. Silêncio! Um homem alto e angular apareceu à porta, com um olhar feroz. Eu não vou deixar você levar essas crianças. A presença dele era uma força da natureza, e logo todos se calaram. Letícia reconheceu o homem de um flash na memória. Era um antigo conhecido da sua mãe. O que você está fazendo aqui, Ricardo? A voz de Adilson tremia. Você não entende que pode perder tudo? Ricardo sorriu. Não um sorriso amigável, mas um sorriso de quem sabia mais do que deixava transparecer. Eu entendo muito bem, Adilson, e você não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Letícia sentiu um frio na espinha. Por favor, o que você sabe? Sua voz saiu quase num sussurro. Era a única coisa que restava! Esperança! Clara não é quem você pensa que é! Eu sei que você a deixou, mas ela fez escolhas. Escolhas sombrias! A sala estava presa em um suspense que parecia nunca acabar. Ela está lá fora, observando, e quer os filhos que você abandonou. Um silêncio profundo se abateu sobre o grupo. Letícia não conseguia processar. O que isso significava para ela e Rafa? O rosto de Adilson palideceu ainda mais. E Denise parecia desfrutar do caos. Num abrupto movimento, Ricardo tirou algo do bolso. Isso é seu, Adilson. Ele lançou um envelope para o chão. Documentos que podem mudar tudo. Ela usou você para conseguir o que queria. Letícia freou a respiração. A imagem da sua mãe, a tristeza que ela carregava, tudo fez sentido de repente. O que você está dizendo? O que Clara queria de verdade? A raiva crescia dentro dela. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem ainda estava borrada. Ela queria poder, controle. E agora, com você e Rafa, ela se aproxima. A frase de Ricardo ecoou como um trovão. A sala tremeu sob a revelação. Todos os olhares se voltaram para Adilson. E Letícia sentiu seus olhos queimarem. Um turbilhão de emoções consumindo-a. O que mais Ricardo sabia? Havia algo mais. O peso da traição pairava no ar, e Letícia se viu dividida. E se tudo o que acreditou fosse uma farsa? Como poderiam confiar em alguém que tinha esse passado? E então, como num ato final de drama,
A porta se abriu com estrondo e Clara apareceu. Seu olhar penetrante atravessou a sala e um sorriso sinistro se instalou em seu rosto. Oi, filhos. Estou de volta. A declaração dela fez o mundo de Letícia desmoronar mais uma vez. A tensão era palpável. O que Clara queria? O que ela havia feito? O que mais estava escondido naquela história? Uma pergunta ressoava na mente de todos, e a verdade estava prestes a explodir como uma bomba. Quem realmente tinha poder sobre Letícia e Rafa? As cartas estavam na mesa, mas o jogo ainda estava longe de terminar. Clara parou na porta, com aquele sorriso enigmático, e Letícia sentiu o mundo desabar ao seu redor. O tempo parecia congelar. Oi, filhos, estou de volta. As palavras dela ecoaram na sala, deixando um ar de desolação. Adilson estava paralisado. O rosto dele se contorceu entre a surpresa e a confusão. Clara, o que você está fazendo aqui? A presença dela parecia um veneno, espalhando-se lentamente por todos aqueles que estavam na sala. Letícia sentia um nó na garganta. Ela não pode estar aqui, pensou. Apesar de todo o caos, um impulso a levou a olhar para Eduardo. Mas ele estava distante, seu olhar fixo em Clara, uma mistura de desconfiança e raiva. Eu não deveria ter deixado você, disse Adilson, sua voz mal conseguindo esconder a fragilidade. Fiz o que era certo, mas a última palavra foi como uma lâmina cortante. O que havia acontecido entre eles? Um passado obscuro parecia se insinuar no ar. Denise, com um olhar severo, parecia estranhamente satisfeita. O que você quer, Clara? A tensão aumentava e a sala estava prestes a explodir. Eu só quero meus filhos de volta, Clara disse, seu tom doce contrastando com a ferocidade da situação. Não é justo que Adilson leve eles. Letícia sentiu a raiva borbulhar dentro de si. E você? Você não se importou quando nos abandonou. Clara pareceu hesitar, como se fosse atingida pelas palavras da menina. Mas antes que pudesse responder, Ricardo interveio. Chega! O que você está escondendo, Clara? Todos sabemos que sua aparição aqui não é por causa das crianças. Ela sorriu, mas não um sorriso que trazia conforto. Era um aviso. Você não entende, Ricardo. O que eu fiz foi por amor. A sala estava cheia de murmúrios, olhares se cruzando em desespero. O passado de Clara tinha algo a mais. Amor? Você quer falar de amor depois de nos abandonar? Letícia não conseguiu segurar. Que tipo de mãe é você? A raiva dela queimava como um fogo feroz. Clara respirou fundo, mas sua calma exterior não enganou ninguém. Eu não fui eu mesma. Eu estava presa. A revelação pairou no ar. O que aquilo queria dizer? O olhar de Adilson se tornava mais sombrio a cada segundo. Preso a quê? Interpelou Ricardo com os olhos furiosos. E naquela hora algo estourou. Clara passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso. Eu não sou apenas mãe. Eu tenho algo dentro de mim. Uma ligação que não posso ignorar. O impacto das palavras aplacou a sala. Uma ligação? E a dúvida se espalhou. O que Clara queria realmente dizer? Nesse momento, um brilho surgiu nos olhos de Adilson. É sobre a herança, não é? O que você quer dizer com isso? Silêncio. Letícia sentiu um frio na espinha. Herança? Sussurrou. Aquilo era um eco do que não fazia sentido. Clara tinha algo que Adilson não sabia? Sim, uma herança que pode proteger meus filhos, Clara respondeu,
a voz cada vez mais firme. Algo que os coloca em risco, e você não pode ficar com eles. O ar na sala parecia ter sido cortado. Você não faz ideia do que está falando! Adilson gritou, a frustração explodindo. Mas Letícia sentia que havia uma verdade oculta por trás das palavras de Clara, como se uma sombra a assombrasse. E então, tudo aconteceu de uma vez. Victor, o homem que havia entrado antes, levantou-se. Isso não é só uma disputa sobre guarda, é sobre poder, e você, Clara, está no centro disso. O olhar dele era penetrante. Seus segredos vão vir à tona. A verdade dolorosa. As palavras de Victor eram como relâmpagos em uma tempestade. Letícia sacudiu a cabeça, em pânico. O que ele sabe? O clima na sala se tornara sufocante. Que tipo de segredos? Clara sorriu de um jeito sombrio. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu fiz escolhas para proteger nossos filhos, para que eles nunca fiquem vulneráveis. O que poderia ser tão grave? A sala parecia um campo de batalha. A tensão estava a 1000. O que quer dizer com isso? Letícia gritou, a voz embargada pela emoção. E a verdade estava prestes a se revelar de forma devastadora. Então, antes que alguém pudesse responder, a luz acabou. Um apagão instantâneo envolveu a sala num véu escuro e gélido. O que está acontecendo? O oficial perguntou em pânico. As vozes se misturaram em calafrios. E no escuro, Clara soltou uma risada baixa. Agora ninguém pode me impedir. O que ela queria dizer com isso? Letícia sentiu o coração disparar, enquanto um novo terror parecia se instalar. A escuridão pulsava, e a sensação de perigo aumentava. Uma sombra pairava sobre tudo. Uma incerteza que poderia levar a vida dela e de Rafa a um futuro ainda mais sombrio. E naquele momento, enquanto a sala estava como uma câmara de segredos, Letícia fez uma promessa silenciosa. Descobrir a verdade, custe o que custar. Porque agora, tudo o que sabia poderia estar prestes a mudar. A escuridão cobriu a sala como um manto pesado. As vozes ficaram abafadas. E Letícia sentiu o pânico subir pela garganta. O que Clara queria? O que ela faria? O silêncio se tornava insuportável quando, de repente, um estrondo ecoou na distância, fazendo todos se virarem para a direção da porta. Quem está aí? O oficial da criança exigiu, seu tom autoritário quebrando a tensão. Mas o que veio a seguir tirou o ar de todos. A porta se abriu com força, revelando um grupo de homens em trajes escuros. Eles entraram de uma maneira decidida, suas expressões sérias. O que vocês estão fazendo aqui? Adilson perguntou, a voz trêmula enquanto o medo se espalhava. Letícia percebeu que o comportamento dos homens era alarmante. Eles não estavam ali para ajudar. Onde está Clara? O líder do grupo perguntou, olhando para a mulher com um olhar gélido. Clara, que estava tão confiante momentos antes, agora parecia hesitar. O olhar de Letícia encontrou o de Rafa, que se encolheu ao seu lado, enquanto a tensão na sala aumentava substancialmente. Por que vocês a procuram? Ricardo interrompeu, avançando em direção ao líder. O que ela fez? Idiota! Clara gritou, sua voz crispada. Vocês não sabem de nada. O que eu fiz não era para vocês ficarem aqui. O olhar dela se tornou visivelmente preocupante, revelando um medo que não havia percebido antes. Saia da frente! O homem de cabelos curtos gritou, avançando em direção a Clara. Antes que alguém pudesse reagir, ele a agarrou pelo braço.
e a puxou em direção à saída. É hora de responder pelo que fez! Não! Soltem ela! Letícia gritou, seu coração disparando. O medo e a impotência a envolviam, mas não havia nada que pudesse fazer. O espaço encolhia ao seu redor. Eduardo se moveu rapidamente, cercando Clara com seu corpo. Se tocar nela, você vai se ver comigo. A bravura dele era admirável, mas também muito arriscada. No ar gritava por uma explosão. O que será que você acha que pode fazer? O líder do grupo provocou, olhando Eduardo com desprezo. O frio no olhar dele era como um gelo cortante, uma sombra que se espalhava. Calem a boca! Gritou Denise, a voz quebrando em desespero. Esse não é o lugar para isso! Mas a discussão já havia tomado um rumo violento. Eu não vou deixar vocês a levarem. Adilson interveio, sua voz ecoando na sala, mas agora tinha um peso diferente. Letícia percebeu algo em seu olhar. O que ele estava escondendo? O que era tão grave que dava a impressão de que ele sabia mais do que deixava transparecer. O homem de cabelos curtos olhou para Adilson. Você não sabe o que está fazendo. Então, com um movimento rápido, o líder do grupo retirou um objeto de dentro do casaco. Isso é um aviso. Clara, você tem uma semana para resolver as coisas. Ou teremos que fazer isso do nosso jeito. Ele lançou uma foto na mesa. Letícia se aproximou, seu coração disparando mais uma vez. E então, ao olhar a imagem, seu mundo desmoronou. Era uma foto de Clara, abraçada a um homem que Letícia nunca havia visto. Mas a expressão de Clara estava cheia de felicidade. Não só isso, mas na foto estava um pequeno rascunho com uma data ao pé da imagem. Uma data que não significava nada até agora. O dia em que ela havia desaparecido. A raiva enquanto a luz ainda piscava tornou-se confusa. Você fez isso? Letícia sussurrou, o impacto da verdade a sacudindo até a alma. Numa fração de segundo, a sala se tornara uma arena de revelações. Isso não é o que você está pensando. Clara começou, mas Letícia não queria ouvir. A traição ricocheteou dentro dela. Todos na sala pareciam paralisados, esperando o próximo movimento. Então, você estava com ele desde o começo? Ofendeu Letícia. E com isso, um novo nível de vergonha cresceu na sala. O líder do grupo assentiu lentamente. O que mais ela fez errada? E agora terá que enfrentar as consequências. Mas a verdade ainda pairava. O que mais essa história escondia? O que mais Clara havia feito? A porta se fechou atrás deles. E a escuridão parecia estar mais próxima. Como se o mundo ao redor de Letícia estivesse se desintegrando. Um peso esmagador dela. Clara! Quem era aquele homem? Letícia sussurrou, a ansiedade correndo em suas veias. Não havia como voltar atrás agora. A vida mudara completamente. E o caminho à frente era uma incerteza sombria. E assim, ao invés de respostas, a sala ficou envolvida em um novo mistério. O que mais estava prestes a ser revelado? O que significava tudo isso para ela e para Rafa? No meio de tudo isso, apenas uma pergunta permanecia. Como tudo isso poderia acabar? A escuridão cobriu a sala como um manto pesado. As vozes ficaram abafadas e Letícia sentiu o pânico subir pela garganta. O que Clara queria? O que ela faria? O silêncio se tornava insuportável quando, de repente,
Um estrondo ecoou na distância, fazendo todos se virarem para a direção da porta. Quem está aí? O oficial da criança exigiu, seu tom autoritário quebrando a tensão. Mas o que veio a seguir tirou o ar de todos. A porta se abriu com força, revelando um grupo de homens em trajes escuros. Eles entraram de uma maneira decidida, suas expressões sérias. O que vocês estão fazendo aqui? Adilson perguntou a voz trêmula, enquanto o medo se espalhava. Letícia percebeu que o comportamento dos homens era alarmante. Eles não estavam ali para ajudar. Onde está Clara? O líder do grupo perguntou, olhando para a mulher com um olhar gélido. Clara, que estava tão confiante momentos antes, agora parecia hesitar. O olhar de Letícia encontrou o de Rafa, que se encolheu ao seu lado, enquanto a tensão na sala aumentava substancialmente. Por que vocês a procuram? Ricardo interrompeu, avançando em direção ao líder. O que ela fez? Idiota! Clara gritou, sua voz crispada. Vocês não sabem de nada! O que eu fiz? Não era para vocês ficarem aqui. O olhar dela se tornou visivelmente preocupante, revelando um medo que não havia percebido antes. Saia da frente! O homem de cabelos curtos gritou, avançando em direção a Clara. Antes que alguém pudesse reagir, ele a agarrou pelo braço e a puxou em direção à saída. É hora de responder pelo que fez. Não! Soltem ela! Letícia gritou. Seu coração disparando, o medo e a impotência a envolviam. Mas não havia nada que pudesse fazer. O espaço encolhia ao seu redor. Eduardo se moveu rapidamente, cercando Clara com seu corpo. Se tocar nela, você vai se ver comigo. A bravura dele era admirável, mas também muito arriscada. A tensão no ar gritava por uma explosão. O que será que você acha que pode fazer? O líder do grupo provocou, olhando Eduardo com desprezo. O frio no olhar dele era como um gelo cortante, uma sombra que se espalhava. Calem a boca! Gritou Denise, a voz quebrando em desespero. Esse não é o lugar para isso! Mas a discussão já havia tomado um rumo violento. Eu não vou deixar vocês a levarem! Adilson interveio, sua voz ecoando na sala, mas agora tinha um peso diferente. Letícia percebeu algo em seu olhar. O que ele estava escondendo? O que era tão grave que dava a impressão de que ele sabia mais do que deixava transparecer. O homem de cabelos curtos olhou para Adilson. Você não sabe o que está fazendo? Então, com um movimento rápido, o líder do grupo retirou um objeto de dentro do casaco. Isso é um aviso. Clara, você tem uma semana para resolver as coisas. Ou teremos que fazer isso do nosso jeito. Ele lançou uma foto na mesa. Letícia se aproximou, seu coração disparando mais uma vez. Então, ao olhar a imagem, seu mundo desmoronou. Era uma foto de Clara, abraçada a um homem que Letícia nunca havia visto. Mas a expressão de Clara estava cheia de felicidade. Não só isso, mas na foto estava um pequeno rascunho com uma data ao pé da imagem. Uma data que não significava nada até agora. O dia em que ela havia desaparecido. A raiva, enquanto a luz ainda piscava, tornou-se confusa. Você fez isso? Letícia sussurrou, o impacto da verdade a sacudindo até a alma. Você não sabe de nada! Eu fiz isso para proteger vocês! Clara gritou, os olhos cheios de desespero. Proteger? Letícia retrucou, a voz tremendo de indignação. O grupo de homens se mexia, pronto para agir. O clima estava prestes a explodir novamente. Letícia percebeu que havia mais naquela história. Mais do que havia imaginado. Mas eu não sou só uma mãe. E vocês não entendem o que está em jogo aqui. Clara insistiu, mas a sala parecia congelar. Nesse momento, um barulho alto ecoou. E as luzes piscaram novamente. Um estrondo. A porta de trás se abriu com um estouro.
revelando um terceiro grupo de homens, blindados, avançando em direção a Clara. Precisamos dela agora! Um deles gritou. O caos se instaurou. Era um confronto de mundos. E Letícia ficou atordoada ao perceber que não eram os únicos. Ninguém estava a salvo. Vocês não entendem. Eles querem as crianças. Clara gritou. E o desespero na voz dela fez o coração de Letícia parar. Eles não vão parar por nada. A verdade parecia se contorcer no ar. E em meio a tudo isso, um celular tocou. A vibração quase palpável. Foi nesse momento que a mais chocante revelação de todas aconteceu. Um dos homens sacou o celular e, ao atender, seu rosto se ilumina com um sorriso. E o que ele disse fez o chão se abrir sob os pés de Letícia. Sim, estamos a caminho. Claro, tudo está sob controle. Ele virou para Clara, um brilho de triunfo em seus olhos. Você queria que a verdade fosse escondida, mas temos uma carta na manga. O plano não era só para você, Clara. Isso também é sobre sua filha. A sala ficou em silêncio. O mundo de Letícia desabou. O quê? Que você está dizendo? Letícia gaguejou, o coração acelerado. O que quer que estivesse escondido, agora era um peso insuportável. O olhar de Clara se expandiu de pavor. Não, como você se atreve? Oi, você não sabia? Você estava tão envolvida na sua própria teia que esqueceu de nós. O homem riu. Sim, eu sei quem você realmente é, e sua verdadeira natureza não vai ficar escondida por muito mais tempo. Os rostos ao redor dela pareciam um emaranhado de choque. O que mais estava prestes a ser revelado? Letícia se viu em um furacão de emoções. Um buraco negro se abriu em seu estômago, pois a verdade se tornara ainda mais distorcida do que poderia imaginar. O que seriam aquelas palavras? O que a Clara realmente havia escondido? O que havia entre ela e esse homem? Com um grito involuntário, Letícia sentiu que toda a sua vida estava à beira do abismo. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente estava no controle? E qual era o verdadeiro plano? A sala estava em suspensão. A tensão era palpável. E o grupo de homens que invadira o espaço parecia predador em busca de sua presa. O silêncio se estendeu, pesado e ameaçador, até que o homem de cabelos curtos, ainda segurando Clara, deu um passo à frente. Você sabe que é um jogo perigoso, Clara. Eles não são os únicos que correm risco aqui. Letícia mal podia respirar. O que mais estava por trás daquela luta familiar? Clara estava ali. Mas a preocupação em seus olhos agora era mais real do que nunca. O homem jogou a foto na mesa novamente. E a imagem de Clara com aquele homem desconhecido parecia brilhar em desgraça, como se estivesse exposta sob uma luz cruel. Você sempre foi boa em se esconder, mas não desta vez. O líder prosseguiu com um sorriso cínico. Sua história está prestes a vir à tona, e você não pode proteger as crianças desta vez. Justo nesse momento, um forte tremor percorreu a sala. Era como se o próprio chão quisesse se abrir e engolir tudo aquilo. Adilson gritou, mas ninguém tinha tempo para responder. A porta atrás do grupo colapsou de repente, como se uma força invisível a tivesse derrubado. E então, tudo aconteceu rapidamente. Da escuridão que estava além da porta quebrada, uma figura surgiu. Uma mulher, moldada pela própria dor, com ódio irradiando de seu olhar. Clara, você não pode continuar fugindo da verdade. A sala ficou em silêncio novamente.
Letícia ficou paralisada. Aquela mulher era alguém que conhecia? As feições eram conhecidas, mas tão diferentes. Cris, Letícia sussurrou, lembrando da tia de Rafa. O estômago dela se contorceu. Cris era uma sombra em suas memórias. Uma mulher que parecia ter sido apagada da vida deles. Você está viva? Adilson murmurou, os olhos arregalados de incredulidade. O que você está fazendo aqui? Eu voltei para proteger a família. Diferente de você, Clara. Cris gritou. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Você fez escolhas erradas e agora quer empurrar seus filhos pro fundo do abismo? Você não sabe do que está falando. Cris! Clara respondeu, sua voz tremendo de raiva e medo. Eu fiz o que precisava fazer. Fez o que precisava? Ou fiz o que te salvou? Cris a desafiou, avançando como um leão pronto para atacar. Você não é sua mãe. Você a abandonou, Clara. Letícia sentiu seu coração disparar. Abandonou? A palavra ecoava na sala, um peso adicional que a atmosfera já carregava. A súbita revelação a deixou paralisada. Cris não estava ali apenas para lutar. Ela era a chave para um passado que ninguém queria encarar. Você não sabe o que minha mãe fez. Clara desabafou, já sem fôlego. Ela foi a razão pela qual tudo isso começou. Você não entende o que está em jogo. Entendo muito bem, e é por isso que estou aqui. Cris avançou, mas antes que pudesse fazer algo, o líder dos Homens de Preto interveio, movimentando-se com uma agilidade impressionante. Chega! Não estamos aqui para discutir família. Estamos aqui por um motivo bem maior. E então, em um momento de confusão e tensão, o homem lançou um objeto para o chão. Uma pequena caixa. O som do impacto reverberou, ecoando nas paredes, como se o espaço estivesse prestes a ser invadido por outra realidade. Letícia olhou perplexa, e assim que a caixa se abriu, um brilho intenso disparou pela sala. Era uma gravação. Todos os olhos se voltaram para a fonte do som. Vamos ouvir o que a verdade tem a dizer, disse o homem, seu sorriso agora uma expressão de triunfo. No fundo da sala, a tela começou a projetar imagens. Letícia mal podia respirar ao ver as cenas se desenrolarem. Era Clara, em conversas secretas, fazendo negócios com aqueles homens. Seu mundo desabou ainda mais. As promessas de proteção eram apenas conveniências. E ali Clara não era só uma mãe, mas uma conspiradora. Você me traiu! Letícia quase gritou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O choque era intenso, como se a lâmina da verdade estivesse cortando cada laço de confiança que havia construído. Não, não era assim! Você não entende! Clara tentou se defender, mas a imagem projetada não deixava espaço para dúvidas. O passado tortuoso estava sendo revelado em tempo real. E enquanto aquele novo panorama se desenrolava na tela, a tensão parecia eletrificar o ar. As revelações abalariam tudo o que tinham construído até ali. Uma verdade capaz de revirar o mundo de Letícia, Rafa e até mesmo Clara. Silêncio novamente, e o choque na sala era palpável. O que mais estava escondido? A verdade deixara todos em um abismo ainda mais profundo. E com isso, a pergunta pulsava. Quem era Clara, realmente? E até onde estava disposta a ir para proteger seus próprios interesses? A sala estava em suspensão. A tensão era palpável.
E o grupo de homens que invadira o espaço parecia predador em busca de sua presa. O silêncio se estendeu, pesado e ameaçador, até que o homem de cabelos curtos, ainda segurando Clara, deu um passo à frente. Você sabe que é um jogo perigoso, Clara. Eles não são os únicos que correm risco aqui. Letícia mal podia respirar. O que mais estava por trás daquela luta familiar? Clara estava ali, mas a preocupação em seus olhos agora era mais real do que nunca. O homem jogou a foto na mesa novamente e a imagem de Clara com aquele homem desconhecido parecia brilhar em desgraça, como se estivesse exposta sob uma luz cruel. Você sempre foi boa em se esconder, mas não desta vez, o líder prosseguiu, com um sorriso cínico. Sua história está prestes a vir à tona, e você não pode proteger as crianças desta vez. Justo nesse momento, um forte tremor percorreu a sala. Era como se o próprio chão quisesse se abrir e engolir tudo aquilo. O que está acontecendo? Adilson gritou. Mas ninguém tinha tempo para responder. A porta atrás do grupo colapsou de repente, como se uma força invisível a tivesse derrubado. E então, tudo aconteceu rapidamente. Da escuridão que estava além da porta quebrada, uma figura surgiu. Uma mulher, moldada pela própria dor, com ódio irradiando de seu olhar. Clara, você não pode continuar fugindo da verdade. A sala ficou em silêncio novamente. Letícia ficou paralisada. Aquela mulher era alguém que conhecia? As feições eram conhecidas, mas tão diferentes. Cris? Letícia sussurrou, lembrando da tia de Rafa. O estômago dela se contorceu. Cris era uma sombra em suas memórias. Uma mulher que parecia ter sido apagada da vida deles. Você está viva? Adilson murmurou, os olhos arregalados em incredulidade. O que você está fazendo aqui? Eu voltei para proteger a família. Diferente de você, Clara! Cris gritou. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Você fez escolhas erradas. E agora quer empurrar seus filhos para o fundo do abismo? Você não sabe do que está falando, Cris. Clara respondeu, sua voz tremendo de raiva e medo. Eu fiz o que precisava fazer. Fez o que precisava? Ou fez o que te salvou? Cris a desafiou, avançando como um leão pronto para atacar. Você não é sua mãe. Você a abandonou, Clara. Letícia sentiu seu coração disparar. Abandonou? A palavra ecoava na sala. Um peso adicional que a atmosfera já carregava. A súbita revelação a deixou paralisada. Cris não estava ali apenas para lutar. Ela era a chave para um passado que ninguém queria encarar. Você não sabe o que minha mãe fez. Clara desabafou, já sem fôlego. Ela foi a razão pela qual tudo isso começou. Você não entende o que está em jogo. Entendo muito bem. E é por isso que estou aqui. Cris avançou, mas antes que pudesse fazer algo, o líder dos Homens de Preto interveio, movimentando-se com uma agilidade impressionante. Chega! Não estamos aqui para discutir família. Estamos aqui por um motivo bem maior. E então, em um momento de confusão e tensão, o homem lançou um objeto para o chão. Uma pequena caixa. O som do impacto reverberou, ecoando nas paredes como se o espaço estivesse prestes a ser invadido por outra realidade. Letícia olhou perplexa, e assim que a caixa se abriu, um brilho intenso disparou pela sala. Era uma gravação. Todos os olhos se voltaram para a fonte do som. Vamos ouvir o que a verdade tem a dizer, disse o homem. Seu sorriso agora, uma expressão de triunfo. No fundo da sala, a tela começou a projetar imagens.
Letícia mal podia respirar ao ver as cenas se desenrolarem. É a Clara, em conversas secretas, fazendo negócios com aqueles homens. Seu mundo desabou ainda mais. As promessas de proteção eram apenas conveniências. E ali, Clara não era só uma mãe, mas uma conspiradora. "Você me traiu!" Letícia quase gritou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O choque era intenso, como se a lâmina da verdade estivesse cortando cada laço de confiança que havia construído. Não era assim. Você não entende. Clara tentou se defender, mas a imagem projetada não deixava espaço para dúvidas. O passado tortuoso estava sendo revelado em tempo real. E enquanto aquele novo panorama se desenrolava na tela, a tensão parecia eletrificar o ar. As revelações abalariam tudo o que tinham construído até ali. Uma verdade capaz de revirar o mundo de Letícia, Rafa e até mesmo Clara. Silêncio novamente, e o choque na sala era palpável. O que mais estava escondido? A verdade deixara todos em um abismo ainda mais profundo. Com isso, a pergunta pulsava: quem era Clara realmente? E até onde estava disposta a ir para proteger seus próprios interesses? Então, como num salto de destino, a tela começou a apresentar uma nova imagem. O rosto de E embaixo, um nome: Victor. O intrigante que parecia ter uma conexão profunda com o passado sombrio de Clara. Ela olhou para a tela e, pela primeira vez, o medo realmente se instalou dentro dela. Não pode ser ele. O horror em seus olhos era evidente. Letícia sentiu a agitação ao seu lado, enquanto o resto da sala absorvia a revelação. O que Clara não contava? O que Victor realmente sabia? E a pergunta culminante ecoou em sua mente. Essa verdade era mesmo apenas sobre proteção? Ou havia algo ainda mais obscuro em jogo? A sala estava em um silêncio opressivo. As imagens na tela mostravam Clara, e cada rosto parecia repleto de choque. Letícia sentiu o coração disparar, como se estivesse prestes a estourar. "Isso não pode ser verdade", murmurou com a voz embargada. A traição se desenrolava diante dela, e tudo em que acreditava começava a desmoronar. "Vocês não sabem como as coisas funcionam." Clara tentava se defender, mas as palavras dela eram cada vez mais frágeis, como se estivesse se afundando em um mar de culpa. O grupo de homens assistia, o sorriso triunfante deles refletindo a satisfação de quem planejou tudo nos mínimos detalhes. "Ei, você não pode simplesmente sair por cima!" gritou um dos homens de preto. "Quem você pensa que é?" As veias do pescoço dele pulsavam de raiva. E Letícia percebeu a tensão aumentar. Todos estavam prontos para entrar em combate. Prontos para resolver tudo com dor e gritos. Mas Letícia não queria mais isso. Um nó se formou na sua garganta e ela tomou uma decisão. "Chega!" Sua voz ressoou na sala, cheia de coragem. "Chega de segredos, chega de mentiras." Todos se viraram para ela, surpresos. E antes que alguém pudesse dizer algo, Letícia se aproximou da tela. "Clara,
Diga a verdade. O que está acontecendo? O que você fez com nossa vida? A pergunta dela era um eco de esperanças despedaçadas, e o silêncio que se seguiu era quase insuportável. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu fiz o que achei melhor, para proteger vocês, para proteger a mim mesma. As palavras saíam desordenadas, mas Letícia não se deixaria levar. Proteger de quê? A indignação voltou a tomar conta dela. Você nos abandonou. Você escolheu outros em nosso lugar. A verdade doía, mas Letícia se sentia mais forte ao pronunciá-la. Chris, que havia parado para ouvir, deu um passo à frente. Clara, você tem que encarar a realidade. Colocou nossa família em dificuldades para salvar a si mesma. Isso não é ser mãe. O tom dela era firme. Foi você que se afastou de nós. E neste momento, Clara finalmente colapsou. Eu me perdi. Não sabia mais quem eu era, confessou, suas palavras saindo em um sussurro. A sala estava densa e a dor de Clara era palpável, mas Letícia não sabia se podia acreditar. O passado era um labirinto e agora eles teimavam em perder-se ainda mais nele. Precisamos fazer isso juntos, disse Chris, tomando a mão de Letícia e Rafa. Não podemos deixar que isso destrua nossa família de novo. O olhar determinado de Chris era um farol em meio à tormenta. E Letícia começou a sentir uma esperança renascer dentro dela. Você está certa, disse Letícia, erguendo a cabeça. Não vou deixar que os segredos e mentiras nos separem mais uma vez. Temos que enfrentar isso como uma família. As palavras dela atravessaram o ar como uma promessa. Calmamente, ela olhou para Clara, esperando que também aceitasse o chamado. Eu não sou perfeita, mas sempre amei vocês, Clara murmurou, e pela primeira vez sua armadura parecia rachar. Me deu uma chance de me redimir, Letícia ponderou. O futuro ainda estava em jogo e podia sentir a tensão e liberação ao mesmo tempo. Temos que dar a nossa versão da história. Vamos lidar com isso juntos, disse. Os homens de preto estavam lá como sombras ameaçadoras. Mas, naquele momento, não importava mais. O laço entre eles poderia quebrar as correntes do passado. E com isso, Letícia se sentiu mais forte. Uma nova determinação tomou conta da sala. O grupo de homens começou a perceber que aquela não era mais uma simples batalha de poder. E a mudança estava por vir. Como um sopro no vento, Clara olhou para aquele grupo com uma nova perspectiva. Eu vou ajudá-los, afirmou. A resolução havia se estabelecido. E do chão, uma luz começou a brilhar. O brilho envolveu cada um ali e, ao mesmo tempo, serviu como um chamado de despertar para a verdade. O caminho à frente seria árduo, mas juntos eles tinham uma chance. Letícia sorriu para Rafa e Chris. Uma onda de esperança começou a irradiar. E com isso, neste novo começo, tudo era possível. Cada um deles tomaria seu lugar na luta por um amanhã melhor. A palavra família agora soava como um mantra poderoso. Então, vamos fazer isso! Exclamou Letícia, desta vez sem hesitação. O futuro estava lá fora. E eles estavam prontos para enfrentar cada desafio que viria. Se você está aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like e ficar de olho no que vem por aí. Vamos interagir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e lembrar que apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de ações como esta.